O que não garante nada também, né? Tem uma vez que o controle estava comigo, a gravação foi para um aluno. A princípio está aqui. Se tudo correr bem, vou deixar aqui, ó. Vamos já começar o conteúdo? E vamos lá. Pessoal, vou pedir que vocês prestem bem atenção, porque, como eu falei, não vai acrescentar comando novo, essas coisas, mas o conceito de função é bem importante, tá? Então, eu vou aqui desativar a câmera, tá? O microfone fica. Vamos lá. Tá. Funções e procedimentos. Vamos lá. Função é um conjunto de instruções desenhadas para cumprir uma tarefa específica. E isso eu vou pegar muito no pé de vocês. Tá? Função, ela não tem que fazer nada a mais do que é pedido. Nada mais. Normalmente o pessoal tem esse costume de querer fazer alguma coisa a mais. Você faz uma pergunta na prova, coloca coisa a mais, essas coisas assim. Não funciona para a função. A função ela tem que ser bem definida. Se a função foi desenhada para calcular, sei lá, o salário líquido, ela vai fazer o quê? Calcular o salário líquido. Ela não vai imprimir na tela, ela não vai escrever alguma coisa, ela não vai perguntar qual que é o salário bruto, qual que é o desconto, não. Ela recebe o que ela precisa, calcula e retorna. Ela não tem que ficar fazendo nada além disso, tá? Porque isso impacta em outras coisas que a gente vai ver aqui adiante. Então, uma função é um conjunto de instruções desenhadas para cumprir uma tarefa específica. Um algoritmo é isso também. Até agora, o algoritmo que vocês estão fazendo é o quê? É um bloco, um conjunto de instruções para cumprir uma tarefa. Só que você está colocando tudo dentro do main. Então, o que está acontecendo? Está sendo a tarefa específica dele é resolver tudo. Agora a gente vai começar a separar as coisas. Tá? Uma das tarefas de funções é dividir tarefas grandes em tarefas menores. Com o objetivo do quê? De evitar repetir mesmo código, com o objetivo de promover uma melhor manutenção do código e promover reuso. Por isso que é importante que a função ela tenha uma tarefa bem definida. Se a função tem uma tarefa bem definida, calcular o salário líquido. Ela recebe salário bruto, recebe o percentual de desconto, faz o cálculo do valor do desconto, diminui do salário bruto e pronto, esse é o salário líquido. Acabou. Eu não tenho que imprimir na tela, eu não tenho que pedir nada para o usuário. Por quê? A função dela é calcular o salário. Nada além disso. E se eu fizer alguma coisa além disso, está errado? Está errado. Por quê? Não vou conseguir reusar essa função, por exemplo. Vamos supor que eu quero calcular o salário líquido e escrever no Olerite do cara. Imprimir no Olerite dele. O que eu vou fazer? Eu vou chamar essa função, ela vai me retornar o valor, eu pego esse valor e imprimo ali no Olerite. Vamos supor que ele vai consultar lá no site qual que é o salário dele desse mês. Na hora que ele entrar lá no site, vai pegar as informações lá no banco de dados, vai chamar a função que calcula o salário, ela vai calcular o salário, vai retornar o valor, eu vou pegar aquele valor, vou montar um HTML para mostrar na tela lá, na página para ele ver, usando a mesma função. Agora, se você constrói essa função de uma forma que ela imprime no arquivo, por exemplo, para eu fazer o Olerite, eu não consigo usar ela, por exemplo, para mostrar num site. Eu não consigo usar ela, por exemplo, para calcular uma outra coisa qualquer que vai precisar do salário líquido do cara. Vamos supor, sei lá, eu preciso passar isso para a Receita, lá para calcular o imposto que tem que pagar sobre o funcionário, não sei o quê. Eu podia usar essa função, não vou poder mais porque ela imprime na droga do arquivo. Eu vou ter que fazer uma outra função que vai ter exatamente o mesmo cálculo lá dentro, mas só que vai atender o requisito de, por exemplo, imprimir numa página HTML e não no arquivo. E aí começa a ter problema de manutenção também. Por quê? Uma vez que eu tenho duas
3, 4, dezenas de funções que fazem a mesma coisa, que é calcular o salário líquido. Mas uma escreve no arquivo, outra escreve na página HTML, outra calcula para mandar para a Receita, outra faz... Se em algum momento mudar o cálculo do salário líquido do cara, vamos supor que ele virou um comissionado, sei lá, então vai entrar uma comissão lá no meio. O que eu vou ter que fazer? Pegar essas 50 funções que tem ali e corrigir uma por uma. Tudo por quê? Tudo porque eu não fiz uma função bem projetada, uma função que cumpre uma tarefa específica, que é única e exclusivamente o quê? Calcular o salário, nada mais. Se eu tivesse uma função que só calculasse salário, eu podia usar mesmo em qualquer lugar. Ah, mudou a forma de cálculo do salário do cara. Eu vou alterar onde? Em um lugar apenas, e não em todos. Então perceba como só o fato de você não ter seguido isso aqui, você implica em reuso, você implica em manutenabilidade e em repetir o mesmo código. Mesmo que eu esteja em funções, eu vou ter várias funções com o mesmo código lá dentro, que é o cálculo do maldito do salário líquido do cara. Tá? Então eu vou pegar muito no pé de vocês quanto a isso. Vocês têm até sorte, porque nesse modelo à distância eu pego menos no pé. Né? Porque nossas provas praticamente são todas práticas aqui. Se tivesse prova escrita, onde vocês tivessem que definir uma função para mim, e viesse mal definida, perdia ponto. Isso não vai acontecer aqui. Se bem que na próxima atividade, que eu já tenho até aqui, eventualmente eu posso mudar. Eu já tenho aqui 15 exercícios que eu vou colocar lá também. De onde que eu peguei esses 15 exercícios? Do meu repositório de repetições. Então perceba que não vai ter algo novo, assim, como um foi seleção, outro foi repetição, em breve vai ter string, depois vai ter vetores. Agora não, é repetição também. Só que eu vou ver se eu faço um documento até lá, para eu disponibilizar junto, onde eu vou falar, olha, no exercício tal, resolva ele escrevendo uma função tal que receba tal coisa e retorne tal coisa. Tá? Na verdade, vocês que desenvolver essa capacidade de olhar para o problema e falar, não, eu vou fazer uma função aqui para resolver essa parte. Tá? Porque isso é o mais importante. Mas eu não acredito que vocês vão desenvolver isso tão rápido agora, na atividade. Tá? Então eu vou meio que direcionar para vocês o que fazer. Ok? E aí vocês vão... Normalmente, para todos esses problemas que a gente resolve, é o quê? É o main fazendo leitura e escrita. E uma função resolvendo o problema. Então, por exemplo, foi o momento que o rapaz interrompeu falando que eu não estava gravando, né? Eu estava dando um exemplo, que o exemplo não foi muito bom, foi do dia seguinte. Vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu ver aqui, o que vocês fizeram nessa atividade. Estou olhando aqui. É que na outra aula eu dei o exemplo do miojo. Vai ser o miojo também. Como que era esse do chocolate mesmo? Como que era esse do chocolate? Vocês lembram? Eu não lembro como foi esse do chocolate. Mas enfim, vou usar o exemplo do miojo de novo, então. Não lembro mais. Vocês que só viram esse... É que eu já tô... Professor, tem a do chocolate, tem aquele de fazer o corte, né? Fazer o corte das barras. É isso que o senhor está falando? É verdade. Deixa eu ver se eu lembro, então. Você recebeu uma barra... Isso, aí tem que cortar tem que cortar no meio e depois dividir Mas em 5 a partes. informação que eu recebi era o quê? Era o peso? O que que era? Era o peso. Era o peso? Então, não era um peso. Acho que você recebia a barra inteira. Só que Eu não me lembro podia que ser dividiram ela na aquele tamanho. metade. Tinha que dividir pelo meio. Aí uma metade dividir em 5 partes. Ah, E a vou olhar. última parte dividir em 3. E aí você tinha que saber no final quantos pedaços deu no total. Acho que era isso. Tá, deixa eu vou olhar aqui, vai, não vou.
Eu quero tentar usar ela como exemplo para mostrar para vocês como é que eu criaria uma função ali. Deixa eu ver. Senão a gente vai pro miojo mesmo, que foi o que o pessoal lembrou do primeiro horário. Chocolate. Eu não vou resolver ele aqui, eu só vou dar a ideia de como seria uma função. É que eu não tô, era isso mesmo, eu lembro que tinha que ir dividindo ela no meio, só que eu não lembro o que, que eu recebo como argumento aqui. Ó. O que, que era isso aqui? No caso da primeira linha contém o inteiro, tá, até aí tudo bem. A linha seguinte, ele está representando o número de pedaços em que o pedaço foi dividido. Representando o número de pedaços em que o pedaço atual foi dividido. Sempre é feita uma divisão. 3. Número de divisões. 2, 3, 5. Foram feitas 3 divisões. Tá. Como que seria uma função para fazer isso aqui? O main, ele ia ler o n. O main ia ler o n. O main ia ler esses n valores aqui. Certo? Ele ia pegar esses 3 valores e chamar uma função. Que a função se chamaria aí, por exemplo, o que ele quer mesmo? O seu programa deve imprimir contendo o número de pedaços. O número de pedaços que serão armazenados. Por exemplo, ele coloca lá, quantidade de pedaços armazenados. Ele ia receber como argumento. Olha só, o main ia ler o n, ia ler esses 3 valores aqui. Ele ia pegar esses 3 valores, ia chamar uma função, que a função ia chamar quantidade de chocolates armazenados. Ela ia receber esses 3 valores, ia fazer a lógica lá dentro para encontrar o valor e retornava o valor 7 para mim. Para mim não, para o main, né? Retornava o valor 7 para o main. O que o main faria? Imprimir o 7 na tela. Era isso que ele faria. Tá? Um outro exemplo aqui, sei lá, vou pegar um qualquer aqui, vou pegar esse handball, nem lembro como que era. De saber quantos jogadores que marcaram gols em todos os jogos, né? A mesma coisa, o main podia receber o 5 e o 3. O 5 acho que é a quantidade de jogos, né? O 5 quantidade de jogos e o 3 quantidade de jogadores. Acho que era isso. Ou quantidade de partidas, né? Quantidade de partidas. Não lembro exatamente. Tem que ver aí. O fato é, ele ia receber isso e isso. Ele ia entrar num laço e ia começar a ler isso daqui, ó. Ele lia esses 3 e, sei lá, mandava para a função. A função me retornava quantos fizeram gol em todos os jogos. E assim vai, para cada um deles aqui. Parece que é isso, tá? Veja que eu não estou me preocupando em ler direitinho o enunciado para ver se é exatamente assim que eu construiria uma função. Mas a ideia aqui é eu mostrar para vocês isso. O main fica responsável pelo quê? Pela parte mais burocrática, que é o quê? Ler a entrada e imprimir a saída. A lógica de resolver o problema mesmo, eu estou jogando numa função à parte. Pessoal, isso é uma técnica de projeto de algoritmo. Tá? Inclusive, nem é de algoritmo, é de engenharia de software mesmo isso. Que é o que? Eu separar o problema do. Como que é que assim? Vou usar o jargão que usa engenharia de software. Eu separar a regra de negócio. Tá? Eu separo a regra de negócio, que é o quê? A contabilidade ali de quantos jogadores. A contabilidade ali de como é que faz o cálculo do salário. O algoritmo ali, a lógica para eu descobrir quantas barras vão ser armazenadas. E o main fica com a parte burocrática, que é ler as entradas e imprimir a saída. Porque se eu precisar usar a mesma lógica, que não seja para uma entrada via arquivo e uma saída via tela, eu posso usar o mesmo algoritmo para resolver aquela mesma função. E aí só muda o quê?
A entrada agora não vai ser mais via através desse jeito, vai ser outro. Isso é muito usado. Então, por exemplo, se você quer, eu posso fazer, que nem eu falei lá, a questão do salário líquido. Eu posso, a entrada vai ser via teclado aqui, ou a entrada vai ser via um arquivo que alguém vai mandar via algum tipo de rede por aí, ou se vai ser via tela, ou se vai ser via celular, não interessa. A lógica que está por trás de calcular o salário vai ser a mesma. Como a entrada de dados vai ser feita, pode ser mudada, se eu conseguir dividir bem as coisas. Essa é a grande motivação de você usar procedimento. Tá? Aí eu coloquei aqui, ainda insistindo nisso, que eu vou insistir muito nisso. Tá? Quando é presencial, então, é o que eu falei, vale nota isso na prova. Tá? Que é o quê? Falar sobre invocação de função agora. Tá? Invocar uma função pode ser visto como o quê? Uma contratação de uma pessoa para executar um trabalho específico. Então, imagina na sua casa que você vai contratar alguém para fazer a limpeza da casa. A pessoa vai fazer o quê? Vai limpar a casa. A pessoa não vai pintar a casa, a pessoa não vai cozinhar, a pessoa não vai. Não, a pessoa vai limpar. E acabou. Ou você contrata, por exemplo, um pintor. O que ele vai fazer? Pintar. Às vezes ele nem limpa, ele suja a casa toda, pinta as paredes tudo, deixa cheio de lixo. Porque a tarefa dele é pintar, não é fazer a limpeza. Então, sempre vai ter a tarefa própria para ser feita. Ele vai lá, resolve a tarefa e vai embora. A mesma coisa é a função. Por exemplo, eu coloquei aqui a figura desse quadro. Tá? Quando um algoritmo, vamos falar do main. Embora não é só o main, pode ser qualquer função, mas vamos falar especificamente do main. Quando o main invoca uma função, é uma contratação. Ele contrata aquela função para fazer algum trabalho para ele. Tá? Então, como é que funciona? No caso da nossa vida real, tem um trabalho a ser feito nesse chiqueiro aqui. Alguém vai lá e faz a figura do contratante e do contratado. E vai ter o resultado final realizado. Tá? Então, tem um trabalho para ser feito, existe uma contratação. Um contratante vai designar um contratado para realizar aquele trabalho. E no final, aquele trabalho vai ter que estar feito. Só aquele trabalho. Nada mais, nada menos. Tá? É sempre assim que vai funcionar. Quando uma função é contratada, aqui é onde agora eu vou falar especificamente o que acontece no algoritmo. Tá? Eu vou até fazer como eu fiz na outra sala. Eu vou abrir aqui uma daquelas lozinhas aqui, porque é como eu faço na aula mesmo. Só que minha letra é bem melhor na aula, tá? Eu não sei qual a diferença disso para isso. Eu vou colocar esse aqui, pronto, sei lá. Foi? Acho que foi. Pessoal, me perdoem aí pela letra feia, hein? Mas vamos lá. Falta até aqui o da outra aula ainda. Deixa eu jogar fora. Ok. Como é que funciona? Você tem o main. Dentro do main, vai ter lá cada instrução. Tudo que vocês já estão acostumados. Instrução, declara variável aqui, ó. Declara uma variável. Executou a primeira instrução, a segunda, aí tem um if lá no meio, que vocês já estão acostumados, tem um while logo em seguida, e vai embora, tá? Em algum determinado momento, ele vai ter o quê? Uma chamada para uma função aqui, ó. Pum. Certo? E depois tem coisa que vai acontecendo aqui. Vamos supor que até ele chame de novo. Nada impede. E continua seguindo a vida aqui até a hora que termina o algoritmo. Tá? Existe lá uma função fun, que você definiu também. Ela também tem o quê? Um abre e fecha chave aqui, porque dentro dela tem o quê? Definição, tem
tem aqui instruções, tem declaração de variável também, ó. Declara uma variável lá. Isso aqui, pessoal, tudo que vocês fazem lá dentro do main até agora, vocês podem fazer aqui dentro também. Tá? A diferença é que o main, sempre que eu começo a executar Java, nome da minha classe, começa a executar o main. Essa daqui ela precisa ser invocada para ela executar. Se ninguém chamar ela, ela nunca vai ser executada. Tá? Então ela precisa ser chamada, que nem ela está sendo chamada aqui. Ó. Aqui dentro também tem if, aqui dentro também tem while, aqui dentro, inclusive, pode ter chamada para outras funções, não tem nenhum problema. Tá? E vai seguindo a vida aqui. Vamos lá. Como é que funciona? Que vocês estão vendo desde o início do curso. Execução de forma sequencial, uma instrução após a outra. Eventualmente, eu vou saltar um bloco, porque é quando eu tenho um if. Eventualmente, eu vou ficar preso executando um bloco, que é quando eu tenho um while, um do while, um for. Isso aí vocês estão já acostumados. Então, executa essa linha, depois essa e essa. Aí vem o if, que aí ele decide se vai executar um determinado bloco ou não. Aí vem o while, que ele vai ficar preso aqui dentro. Executa essa, executa. Chegou nesse fun aqui. Quando chega nesse fun aqui, o que acontece? O main para a execução aqui, nesse ponto, e transfere o controle para a função fun. Ele fica parado ali. Fica parado fazendo o quê? Nada a não ser esperando que a função fun termine. Então a função fun começa. Executa o int i aqui, e essa instrução, e essa. Chega lá no if, que vai testar para ver se vai saltar o bloco ou não. If else, salta o bloco, executa o else. Enfim, tudo aquilo que vocês já viram. Encontrou um while, enquanto for verdade, vai ficar executando e tudo. Depois executa essa. Executou a última instrução, terminou. Quando o fun termina, o que ele faz? Retorna o controle para o while, exatamente aonde foi invocado aqui. O main, acho que eu falei while, né? Mas enfim, o main, vendo que o fun terminou a tarefa dele, o que ele faz? Segue. Executa a próxima instrução, e a próxima. Opa, tem outra chamada para fun. Invoca a fun de novo e fica esperando. Aqui esperando. Vai executar cada uma das linhas de novo. Terminou, volta o controle para o main exatamente aonde foi invocado. E o main segue a partir dali, executando um por um. Então existe essa troca de controle. Tá? Se tem uma tarefa que eu desejo que seja executada, eu delego ela para a função e fico aguardando aqui, de braços cruzados, ela terminar a tarefa dela. Quando ela termina, ela volta para mim e eu sigo as minhas tarefas. Entenderam tranquilo isso daí? Então, toda vez que vocês forem fazer um teste de mesa, analisar um código que tenha invocação de funções, vocês têm que lembrar disso. Invocou a função, marca ali aquele ponto, vai para lá e resolve o que tem que resolver aqui. Terminou, volta para o ponto onde foi invocado. Tudo certo? Beleza, professor. Legal. Isso é o primeiro terço das coisas, hein? A parte do controle. Porque nessa passagem de controle do main para a função, algumas coisas acontecem ali. E na volta também, quando o fun termina, quando a função termina e volta para o main, algumas coisas também podem acontecer. E é isso que a gente vai ver de agora em diante. Então vamos lá. Então, isso aqui, tudo que eu desenhei ali é basicamente está escrito aqui. Ó. Quando a função é contratada, o computador desvia o controle, passa a executar as instruções da função contratada. Fica lá, executando. Ao término da função contratada, o controle é devolvido para o contratante. E ele vai seguir a vida dele. Tá? Legal. Não é novidade para vocês invocar funções. Vocês já fazem isso o tempo todo. Quando você invoca a função print, ninguém aí programou o print, ninguém aí vai
vai até a tela lá para deixar o pixel lá da corzinha para. Não, alguém fez isso. Alguém de muito bom coração fez, deixou disponível lá no System.out para a gente usar. E a gente usa. Mas o que eu faço eu passo para ele o que eu quero que vai ser impresso na tela. E aí, sei lá como isso é feito. Só sei que é feito. E é só isso que é feito. Ele não escreve na tela e me pergunta alguma coisa, ele não escreve na tela e escreve alguma coisa no arquivo. Ele não faz nada, só faz o que ele é bem definido para fazer, escrever na tela. A mesma coisa é quando você usa lá o NextInt, que está no scanner. Também é uma função, que vai fazer o quê? Abre um stream que vai para o teclado e vai até o buffer do teclado, faz uma leitura lá e traz isso e carrega para não sei onde. Não sei como é feito, alguém fez, agradeço muito essa pessoa, que não vai me dar esse trabalho, e eu uso à vontade. E a função é muito bem definida, que é o quê? Vai até o teclado e pega um inteiro que está lá. É isso que ela faz, nada mais. A função pull, que está lá na classe math, vocês também já usaram. Tá? Alguém programou ela. Vocês também programaram, acho que algum exercício eu pedi para fazer a potência, né? A exponenciação. Enfim, alguém fez lá, de alguma forma, que vai pegar isso aqui, vezes isso, vezes isso, vezes isso, e vezes aqui, né? Tá lá feito. Não sei como que ele fez, não sei o quanto está otimizado, o quanto não está, se ele está usando for, se ele está usando while, não sei. Só sei que ele faz, eu só passo os dois valores para ele, ele retorna para mim o valor. Ele não imprime na tela, ele não pergunta qual o valor, ele não me dá bom dia, não me dá tchau. Ele resolve o problema, me devolve o valor e acabou. Certo? Todas essas funções print, next, pull, são funções, percebe que eu coloquei entre aspas, porque na verdade em Java a gente não chama de funções isso, a gente chama de métodos, tá? São funções que foram escritas por outros programadores e que é agregado no meu código através do import, quando eu uso scan, ou nesses dois casos aqui eu não preciso importar nada, já está no lang, né? Então, para vocês não é novidade invocar uma função. Para vocês a novidade é o quê? Você definir uma função. Tá? E como que eu defino uma função, a minha função? A partir de agora eu quero fazer uma função. A função que vai calcular a quantidade de chocolate lá. A função que vai determinar quantos jogadores fizeram um gol em toda a partida. Uma função que vai determinar quanto tempo leva para o miojo ser cozinhado. Uma função que vai determinar qual foi o número que foi ganhador do sorteio lá da quermesse, sei lá. Existem duas formas de você declarar funções, entre aspas, em Java. Tá? Uma delas, ela vem antes do main. Perceba que o main está aqui, ó. Tá? E outra vem depois do main. Normalmente, o mais elegante é você deixar o main como sendo a primeira função de todas. Então, esse aqui é o caso que a gente usa, que é mais elegante, tá? Que é usado com mais frequência. Mas é a mesma coisa, esse bloco da definição aqui que está em vermelho é a mesma coisa. Como é que você vai definir uma função? É muito semelhante como você faz com o main. Public static. Tipo de retorno. Aí a gente vai começar, lembra da parte do controle? O main passa o controle para a função faz o que tem que fazer e depois volta o controle para o main. Esse volta o controle para o main, alguma coisa pode vir de lá. Essa função ela pode se comunicar com o main através dessa volta. Então, ela pode, quando eu digo se comunicar, significa que ela pode enviar algum dado. Esse dado que ela retorna para o main, eu estou falando main aqui, mas na verdade pode ser outra função. Ela retorna para quem invocou ela. É que eu estou falando main aqui. Esse dado que ela retorna para quem invocou ela tem que ser definido aqui. O tipo de retorno desse dado. Então, se eu tenho uma função que retorna um inteiro, aqui vai ser int. O exemplo lá, por exemplo, o número do ganhador lá da quermesse vai ser um inteiro. Então, essa função vai ser do tipo int. Uma função que retorna sim ou não vai ser um string. Uma função que retorna true ou false vai ser boolean. Uma função que retorna o salário líquido vai ser um float ou um double. Ok?
O nome da função vem em seguida. O nome da função é exatamente a mesma regra de dar nomes para variáveis. Não pode começar por número, não pode ter símbolo com exceção do underline. E também não pode ser uma palavra reservada. E serve aqui também as regras de boas práticas. Quais são as regras de boas práticas? Embora possa usar underline, não use. Não coloca o nome todo em maiúsculo. Não coloca o nome todo em minúsculo. A regra que a gente usa é muito parecido com... já está aqui. Aqui está uma regra bonitinha lá. Ó. Nome tudo minúsculo. Como é uma palavra composta, a segunda palavra dá com Dzão. Função com Fzão. Né? Então, a mesma regra que é para dar nome para variável, tanto as regras da linguagem quanto as regras de boa prática, usem aqui. O nome da função tem que fazer sentido com o que ela faz, tem que ajudar na compreensão. Calcula salário líquido. Calc sal liq, já ajuda. Né? Quantidade choque. Eu já vou entender do problema do chocolate lá, a função que vai calcular a quantidade de chocolate. NR ou num sorteio, num sorteado, já ajuda eu a saber o que está retornando de lá. Tá? E aqui eu tenho uma lista de argumentos. Lembra do controle que sai do main, vai para a função, depois retorna da função para o main? Nessa ida, quando o main invoca uma função e passa o controle para ela, ele pode se comunicar com ela passando argumentos. Eu posso passar para ela uma lista de argumentos, para ela trabalhar lá. É o que acontece nos nossos problemas. No miojo, por exemplo, o main vai ler o tempo da primeira ampulheta, o tempo da segunda ampulheta e o tempo para cozinhar o miojo. Aí o que ele faz? Invoca a função calcula tempo de cozimento. Passando o que como argumento? O que eu passo para ele como argumento para ele trabalhar? O tempo da primeira ampulheta, o tempo da segunda e o tempo para cozinhar. Lá dentro vai ter a lógica de como que ele vai chegar à conclusão de quanto tempo demora, e ele retorna para mim um inteiro com o tempo que vai demorar em minutos lá para eu conseguir cozinhar o miojo, dado lá o problema. E aí o que o main faz? Imprime na tela. Ok? A gente vai entrar com mais detalhes nisso aqui, tipo de retorno e lista de argumentos. Depois que você fez isso, você abre o quê? Chave, fecha a chave. E aqui dentro, galera, fica o quê? A solução. Tudo que vocês colocaram lá dentro do main, que não é leitura e não é escrita, vai vir aqui. Então toda a lógica lá com while, para ir virando as ampulhetas e ficar acumulando o tempo, vai ficar aqui dentro. A leitura não vai ficar aqui, porque quem vai fazer a leitura vai ser o main, e ele vai passar para mim os valores por argumento. Eu vou fazer o cálculo, vou chegar num resultado que vai estar numa variável inteira, eu retorno para o main. Para quê? Para ele imprimir na tela. Então, olha aí como está bem definido os papéis. Papel do main. Ler as informações de entrada e imprimir a saída. Tarefa da função calcula tempo de cozimento. Pegar os valores... Nem vai pegar, né? Ele recebe os valores por argumento, faz a lógica para chegar no tempo total e retorna o tempo total. É isso. Ele só calcula. Tanto que o nome dele é calcular tempo de cozimento do miojo. Não é pedir, informar, escrever na tela, não. Calcular, é o que ele faz. Tudo dentro do Class. É verdade, eu não coloquei aqui, né? É que já tá tão cheio aqui, ó, que eu acabei não colocando. Mas import tá aqui, public class não sei o quê, e tudo isso aqui dentro do class. É que dentro do class você tem o main e todas as outras funções. Tá? E quando você estudar a orientação a objetos, você vai ver que tem mais coisa que vai ali dentro também. O outro jeito de você fazer, que é o jeito que é mais elegante, é exatamente tudo igual aqui, só que ao invés de ficar em cima do main, ele vai ficar embaixo. Então, normalmente o main é a primeira coisa,
e todas as funções vêm aqui embaixo. Tá? E, pessoal, segue essa ideia, que é uma ideia... Você não vai ter erro nunca. O main, ele é responsável só por fazer a entrada e a saída. A resolução do problema vai ficar em outras no plural, funções. Tá? Por exemplo, o dia seguinte, não lembro se foi com vocês que eu fiz ou se foi na outra turma, seja como for, tá na gravação. Eu podia ter o main, que o main vai fazer o quê? Vai ler a data. Aí eu vou ter uma função que calcula o dia seguinte. Dentro da função calcula o dia seguinte, eu invoco uma função que chama valida data, que vai estar em outra função, que a função dela é o quê? Dado uma data, ela me fala se a data é válida ou não. Veja que é uma função do tipo boolean. Ela retorna verdadeiro ou falso. E dentro da valida data, eu vou ter uma função que chama, por exemplo, bissexto. Que eu dou para ela o que? Um ano, e ela me retorna se é bissexto true, se não é bissexto false. Então perceba, outra função que ela é boolean também. Então perceba que eu tenho o main e mais 3 funções para resolver o problema do dia seguinte. Tá? E tudo bem quebradinho. Por quê? O bissexto eu posso usar em outra. Por exemplo, o problema do bissexto. O valida data eu uso para resolver o valida data. E dentro do valida data eu estou usando o bissexto já. Ó. E o dia seguinte eu uso o valida data. O dia seguinte e o dia anterior também eu uso o valida data. E outros problemas que aparecerem aí, eu consigo usar o valida data para isso. E consigo usar o dia seguinte também, e consigo usar o dia anterior, enfim. Percebam como eu estou modularizando de tal forma que eu consigo reusar o que já foi feito. Eu consigo reusar, e se tiver algum erro, eu sei exatamente onde está. Putz, está calculando o ano bissexto errado. Eu vou direto na função bissexto, eu não tenho que ficar caçando no dia seguinte, no valida data, não. O erro é no bissexto. Pô, eu tô passando uma data, ele tá falando que tá inválida, mas é válida. Onde está o problema? No valida data. É nele que eu vou olhar. Então, embora eu tenha um código com milhões de linhas, eu limito o meu erro ao quê? A uma função, e eu vou nela. O que é isso? Manutenabilidade. Vai melhorar a manutenção do meu código. Consigo dar manutenção mais rápida. Consigo encontrar erro mais rápido. Consigo modificar alguma regra que mudou mais rápido. Manutenção. Então perceba como é importante você projetar bem as funções e não sair arrancando pedaço de código de qualquer jeito e criando função, só para dizer que está criando função. Tá? Por isso que eu pego bastante no pé de vocês quanto a isso. Ok, é dessa forma aqui então que eu crio funções, tá? Que é ou antes do main ou depois do main, que é o mais comum. Tudo bem aqui? Aqui eu só mostrei como cria. Se a gente não fizer isso hoje, a gente vai fazer amanhã quando for resolver os exercícios, tá? Fazer as nossas próprias. Se bem que a gente vai acabar fazendo ali, mas eu não vou fazer do zero, resolvendo um problema. Mas vamos lá. Lembra da parte que eu falei do controle, que sai do main, vai para a função, sai da função e vem para o main. Tá? A gente já viu que não é simplesmente controle. Além de controle, tá indo nesse meio aí informações. Tá? Tanto na ida, quando eu invoco uma função, quando eu chamo uma função, quanto quando a função finaliza, ela retorna o controle para o main, ela também pode passar alguma informação. Tá? Aqui eu vou falar especificamente dessa volta, da função voltando para quem invocou ela. A gente está usando aqui o exemplo do main mais uma função, mas nada impede de ter uma função chamando outra, como é o caso que eu acabei de falar do dia seguinte aí. O dia seguinte chama o valida, valida por sua vez chama o bissexto. Tá? O bissexto volta para o valida. E o valida volta para o main. Então, volta para o dia seguinte, na verdade. O dia seguinte volta para o main. Ok. Fala dessa volta, né? Que é o tipo de retorno, que é o que você coloca aqui, ó. Quando você fala o tipo de retorno que aquela função tem. Então, o tipo de retorno de uma função é definido pelo tipo de valor que ela retorna por meio do comando return. Então, um comando novo que vocês vão ver aí, o comando return. Tá? Então, a função ela vai ter vários... Tudo que vocês já sabem lá, if, while, declaração de variável, e se ela tiver que printar alguma coisa na tela, se for tarefa dela, print na tela, e vai embora. Tá?
No final dela, eu posso ter um comando return. Tá? Esse return, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o comando, ele vai retornar o controle, melhor falar controle, ele vai retornar o controle para quem chamou. Tá? É esse comando que ele finaliza a função. Aliás, você não pode ter nenhum comando depois do return. O return ele devolve, fala, terminei o que eu tinha para fazer. O controle agora é você que me chamou, chefe. Se tiver algum comando para baixo, nunca vai ser executado. Porque ele devolve o controle ali. Tá? Ok. Se você estiver definindo, se você definir uma função do tipo int, esse return ele pode ser seguido de uma variável int, ou de um literal int, ou de uma expressão que resulte em um int. E esse inteiro vai ser retornado para quem chamou. Tá? As funções elas são sempre do mesmo tipo dos dados que ela retorna. Seja variável, seja expressão, ou seja literal, tá? Constante. Com exceção se ela for do tipo void. Tá? Uma função do tipo void significa que ela não retorna nada, que é também chamado de procedimento. Por isso que a aula é procedimentos e funções. São coisas, na filosofia, são diferentes. Tá? O procedimento, ele não retorna nada. Ele tem uma tarefa, ele faz a tarefa dele e não retorna. A função, ela sempre retorna alguma coisa. Por exemplo, uma função que calcula o salário líquido. Tipo de retorno vai ser R$1. Ou vai ser double ou vai ser float. Ela vai calcular e no final return salário líquido. Ou return, por exemplo, salário bruto menos desconto. É uma expressão que na hora que eu resolvo essa expressão vai resultar num número real. Esse número real é retornado. Tá? Função que ela recebe o nome de uma pessoa e imprime ao contrário. O que essa função vai fazer? Recebe o nome da pessoa. Vai ter a lógica lá para imprimir ao contrário. E o que ela retorna? Nada. Porque ela só imprime. Ela pega o nome e imprime ao contrário. A tarefa dela é imprimir na tela. Imprimiu, ela não tem que retornar nada. Terminou meu trabalho, devolvo só o controle para quem me chamou. Não preciso retornar nenhum tipo de valor. Isso é chamado de procedimento. Tá? Em linguagens como Java, C, C++, Java, C, C++, C Sharp, são funções do tipo void, não retorna nada. É como o main aqui também. Veja que o main é void, ele não retorna nada. Tá? Então, algumas outras linguagens diferenciam funções de procedimentos. Tá? Pascal, por exemplo, em SQL também, quando você vai definir, você define function ou você define procedure. Tá? Na essência, function vai retornar alguma coisa e procedure não vai retornar nada. Em Java e essas demais linguagens que eu falei, é você criar uma função e o tipo de retorno ser vazio, ser void. Tá? É um procedimento. Ok. Como eu falei, o comando return ele termina a execução, retorna o controle para quem invocou. Tá? Se for um procedimento, você pode colocar só return ponto e vírgula. Ou não precisa colocar nada, ele já sabe que terminou. Ele chegou no fecha-chave lá embaixo da função, terminou. Ou você pode colocar return ponto e vírgula. Tá? Se eventualmente você não tiver num procedimento, tiver numa função, tá? Você pode colocar após o comando return o valor que você quer que retorne, a variável que você deseja que retorne. Ele não vai retornar variável, pessoal, ele vai retornar o valor da variável. Tá? Então perceba que quando eu coloco print i, ele vai imprimir i na tela? Não, ele vai imprimir o valor do i. A mesma coisa aqui, se eu der um return i, ele não vai retornar a variável i, ele vai retornar o conteúdo dela. Se a variável i tem o valor 70 lá dentro, ele vai retornar o valor 70 e não a variável i. Tá? Você pode colocar variável ou pode colocar expressão. I mais 1. Se tiver valendo 70, ele vai retornar 71. Ele resolve a expressão e retorna o valor. Tá?
Ou você pode colocar um literal mesmo, return 10. Ele vai retornar o valor 10. Return 500, vai retornar 500. Ok? Outro detalhe, puxa, eu não falei isso na outra turma. Não, esqueci, ó. Não é permitido o retorno de mais de um valor, hein? Ele só retorna um valor. Ah, eu queria retornar a variável A e a variável B. Não pode, retorna uma só. Você só consegue retornar uma coisa. Tá? Aqui exemplos, né? Return, ponto e vírgula, se você quiser. Vou até colocar isso aqui, como que é um código, seria simulando um código. Eu costumo usar outra fonte. Então aqui, return, ponto e vírgula, seria um procedimento. Return expressão. Vamos supor que você tem uma variável chamada expressão. Tá? Retorna o valor, o conteúdo dela. Ou, se você tiver uma expressão aritmética ali, por exemplo, ou lógica, ou expressão relacional, vai resolver ela e vai retornar verdadeiro ou falso. Pode colocar entre parênteses também aqui, se você quiser. Tá? Ok. Pessoal, tá tudo bem até aqui? Legal. A gente falou de funções, procedimentos, como que eu declaro eles. Falamos da questão de controle, passagem de controle, finalizou a volta do controle para quem invocou. Falamos de como declara no código, né? Falamos do tipo de retorno e falamos do retorno propriamente dito. Tá? Ainda falta da gente falar da ida, que são os parâmetros no momento que o main passa o controle para uma função, no momento que alguma função invoca outra, eu posso passar algumas informações. Isso a gente ainda não falou. Aí aqui eu vou abrir um parênteses rápido para a gente falar de uma coisa que a gente até já está usando bastante, a gente até já comentou disso, mas a gente não dá a devida importância para isso que a gente vai ver agora, vai rever, na verdade. E agora a gente vai ver a importância que ele tem, que vai muito além do que a gente imagina. Que é o quê? Os blocos. Os blocos de código. Tá? Que é aquilo que é o abre-chave, fecha-chave. Abre-chave, fecha-chave, e eu crio ali um bloquinho de comandos. Tá? Mas ele vai muito além disso. Tá? Então, para começar, eu já fiz aqui um programinha. Que eu vou até replicar ele. Eu vou copiar, tá? Vou copiar ele aqui e vou fazer aqui com vocês. Vamos lá, então. Vocês NA3, né? Eu vou fazer aqui na pastinha exemplo. Aqui, exemplos. Eu vou chamar de blocos, tá? Blocos. Oh, caramba, já colei o código aí. Aí. Blocos.java. Eu não gosto de copiar por causa disso. Às vezes é mais rápido até escrever. Nossa, que raiva. Quer saber? Vou escrever. Public class blocos. Public static void main. Declara uma variável i. While. Eu acho que era isso. I menor que 3. Se não for também, o resultado é semelhante. I++. System
out println e acho que era esse comando repetirá 3 vezes. System out println e esse também. Era alguma coisa assim. E aí, para vocês não tem novidade nenhuma, né? Faltou i começar em algum lugar. Agora sim. I é menor que 0? Sim. Desculpa, né? I menor que 3? Sim. Verdade. I vai para 1, escreve isso na tela. Esse também vem para cá. 1 é menor que 3? Sim. Vai para 2. Escreve isso aqui na tela, volta para cá. 2 é menor que 3? Sim. Vai para 3. Escreve isso na tela, volta para cá. 3 é menor que 3? Não. Então vai executar exatamente, vai repetir isso aí na tela 3 vezes. Linha 3 já estou. Qual que é o nome? Exemplos, exemplos, blocos, Java C, blocos. Eu declarei como blocos? Sim, então tá tudo certo. Java, blocos. Pum, tá aí. Exatamente, ó. 3 vezes. E esse também. 3 vezes. Legal. O que acontece aqui? Esse bloco aqui, ele é repetido enquanto isso aqui estiver verdadeiro. Legal. Coisa que vocês já viram. Perceba que até o próprio editor aqui me ajuda para eu saber, eu também já idento aqui que eu consigo identificar que aquele bloco, o que pertence àquele while ali. Vamos tirar esse bloco aqui. Ó. Tá aí, ó. Tirei. Compila. Olha aí, ele permite. Aí a minha pergunta é, o que vai aparecer na tela aí? Para isso aí. O que vocês acham que vai aparecer na tela? A mesma coisa? Você acha que é a mesma coisa? Deu erro? Erro não deu, né? Eu compilei. Compilei. Ele aceitou. Ele aceitou. Vamos lá, ó. Vou executar. Olha aí. Esse comando repetirá 3 vezes, esse também. Só uma vez. Por quê? Quando você não define bloco, perceba que está indentadinho aqui, mas essa indentação tá errada. Né? E outra, o Java, ele não segue indentação. O que define para ele comando são outras coisas. O que define para ele um comando é ponto e vírgula. O que define comando para ele é bloco, não é indentação. Tá? A indentação é para você organizar o código para outra pessoa entender. Né? O que acontece aqui? Ele verifica i igual a 0, i é menor que 3. Quando eu não defino um bloco, ele entende que esse comando while termina no próximo ponto e vírgula. Então, para ele, termina aqui. Ó. Então, é como se eu tivesse o bloco que só tem esse comando dentro. Então, ele vai fazer i igual a 0. Igual a 0, beleza. 0 é menor que 3? Sim, e mais mais. Foi para 1, né? 1 é menor que 3? Sim, e mais mais, vai para 2. 2 é menor que 3? Sim, e mais mais, vai para 3. 3 é menor que 3? Não. Sai e executa o comando que está fora do while. Quem é que está fora do while? Termina aqui, é esse aqui. Ó. Ele executa esse aqui e ele executa esse aqui. Terminou. Então, esse código aí, ele é equivalente a isso aqui. Ó. Vou deixar comentado.
Ele é equivalente a isso aqui. Ele bem organizado é assim. É isso aí que acontece. Normalmente, nessa situação aí, quem não coloca a chave, a gente se orienta pela indentação. Aí, pela indentação, eu vejo, falo, ah, lá, ó. Só isso aqui está dentro do while, mesmo não vendo a chave. Tá? Você está dizendo se, Denis, você está dizendo isso daqui, ó. Assim? No final de onde, então? Não. Se você colocar o i++ aqui, ó. Opa, desculpe. Se eu colocar o i++ aqui, ó, vai. O que vocês acham que vai imprimir nesse caso? Compilar, ó. Por isso que é importante organizar código, por isso que é importante bloco, entender o que é o bloco de código. Danilo, print vai ficar infinito. Isso. Vai ficar infinito o quê, Danilo? O que ele vai escrever na tela infinitamente aí? Isso. É isso mesmo. Vai ficar. Esse comando repetirá 3, 3, 3, 3, nunca vai terminar isso daí. Olha lá. Vou parar aqui, Ctrl C. Por quê? Ó? Igual a 0, i menor que 3, verdadeiro. Como eu não estou definindo o bloco, ele entende que só esse comando está dentro do while. Então ele escreve isso aqui na tela, 0 é menor que 3, escreve isso na tela, 0 é menor que 3, 0 é menor que 3, 0 é menor que 3, pronto. Nunca vai ficar maior que 3. Né? Não estou mudando ele nunca. Então pronto, fica preso aqui. Tá? Legal. Mas o I++ estava ali embaixo, ele não vai contar, professor? Não. Não, porque não, do jeito que está ali, equivale a esse código aqui, ó. Equivale a esse código aqui, ó. Olha lá. Entendeu? Vai ficar preso aqui, ó. Do jeito que estava aqui, ó. Desse jeito aqui. Ele não desce para o segundo print por causa das chaves, é isso? Sim. Ele não dá, não por causa da chave, ele não dá porque ele nunca vai sair desse while aqui, ó. Ah, tá certo. Porque isso aqui nunca vai ficar falso, né? Beleza. Beleza. Legal. Essa aqui é a primeira utilidade da chave, tá? Só que a chave não é só isso, gente. Percebam que você usa a chave para definir bloco, como a gente define aqui. Deixa eu voltar aqui ao que era do exemplo original, que era esse aqui, né? E era esse aqui também, ó, que é o equivalente aqui. A via de regra, o que eu recomendo para vocês? Nunca deixem de usar as chaves, mesmo que seja só um comando. Se for só um comando ali dentro, usa a chave. Não paga imposto, tá? Enquanto não paga imposto para abrir e fechar a chave, usa. Usa isso daí, para deixar mais claro, tá? Esse mais, na mesma linha. Sim, Danilo, sim. Se você colocar o i++ aqui, ó, perceba que o i++ não tem ponto e vírgula. Se você coloca o i++ aqui, o ponto e vírgula que termina para ele o comando. Tanto que é outra coisa, é que eu estou perdendo tempo nisso aqui, mas tudo bem, é importante. Tome cuidado com isso aqui, hein, ó. Ele aceita. Ele aceita. O que vai imprimir na tela aí? Perceba que ele aceita. Olha lá, ó. Pum. Ele compila. Então dá para rodar. Aí a pergunta é, o que vai ser impresso aqui? Dois print, uma vez. Nenhum dos dois. Não vai ser os dois prints, não vai ser uma vez. O Matheus está dizendo que é nada. Não vai ser impresso nada mesmo. Mas não vai ser só isso.
Olha lá, ó. Não está imprimindo nada, mas ficou preso no loop. Quando você coloca ponto e vírgula aqui, ele entende que o while é só isso daqui, ó. Então, na verdade, o que ele está fazendo? I igual a zero. I menor que 3? Não. Terminou. I menor que 3? Não. Terminou. I menor que 3? I menor que 3? I menor que... Está preso aqui dentro. O primeiro comando fora do while é esse I++ aqui. Tá? Então, tome cuidado para não... Isso acontece com if também, hein, galera? Se vocês fizerem um if assim, ó, if, sei lá, igual a zero, mete um ponto e vírgula ali e faz isso assim, ó. Isso aqui, eu nem tenho certeza, eu teria que testar. Aí você dá um print de alguma coisa aqui, um print de outra coisa aqui, vai com erro mesmo, né? Um print de outra coisa aqui. Isso aqui eu teria até que confirmar, ó. Rodar para ver, tá? Eu vou tirar isso aqui por enquanto. Ó, se você faz isso daí, o que acontece? Se o i for igual a zero, ele entende que o if termina aqui. Ó. Então ele vai fazer o quê? I igual a zero? Verdade. Vamos supor que o i é igual a zero mesmo. Vamos fazer assim, ó, i igual a zero. Pronto. O que ele vai fazer aqui? Ele vai imprimir o quê? 1. Se você fizer isso daqui, ó, ele vai imprimir o quê? 1 também. Porque para ele o if terminou aqui, ó. Então ele falou igual a zero, falso. Se for falso, eu tenho que fazer o quê? Não tem nada para fazer aqui. Então imprime 1. Se o i for igual a zero, ele vai falar assim, ó, igual a zero, verdadeiro? Verdadeiro. Se for verdadeiro, é para fazer o quê? Terminou aqui, não tem nada para fazer. Aí depois ele imprime 1 também. Então ele vai imprimir 1 de qualquer jeito. É como se esse print 1 estivesse fora do if. Tá? Esse daqui teria que confirmar, ó, que eu não sei se nesse caso, como ele está fechando o if aqui, é bem capaz que o compilador diga o seguinte, ó, tem um else sem if. É bem capaz que ele fale isso. Beleza? Deixa eu testar, vai, já que já está com a mão na massa aqui. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Esse print aí vai ficar estranho, mas... Tá, vou tirar esse print daqui, que eu só quero que dê erro mesmo. Então só vou colocar um igual a zero ali, só para... Tá, ponto e vírgula? Tá. E eu acho que ele vai falar else sem if, porque para ele o if fechou aqui, ó. Ó, tá rodando lá ainda. Beleza. Olha lá. Else sem if. E aí, galera, eu aposto com vocês. A prova é 72 horas, eu deixo 96. Você vai perder umas 2 horas para encontrar esse erro aí. Você vai falar, como é o sem if? É o if aqui. E vai ficar xingando, e vai xingar o juiz, e vai xingar o professor, e vai xingar todo mundo. E olha lá, esse ponto e vírgula aqui. Para ele terminou, o if terminou aqui. Por isso que ele está falando, isso aqui é outra coisa, não é, porque não é daquele aquele if terminou ali. Ok, eu nem queria ir nesse ponto aqui, mas é legal vocês verem esses erros. Vamos lá. Acho que está certo aqui, né? Tudo bem? Vou voltar a falar dos blocos, hein? Eu sei que vocês se interessam quando começa a ver esses erros aí, porque normalmente é erro mais bizarrinhos que tem e que, aliás, está errado isso aqui, né? Não é para ter esse aqui, não. Pronto, agora os dois estão equivalentes. Vamos lá, então. Voltar a falar dos blocos. Os blocos não é apenas isso. Tá? O bloco vai muito além disso. Então, perceba que o bloco ele define um bloco de comando. Se você omite ele, veja a falta que ele faz ali. Tá? Minha sugestão, dentro de um laço de repetição, dentro de um if, jamais usem sempre blocos, por mais que seja só uma linha. Ok. Só que você não usa bloco só em if e while, você usa bloco também aonde? No main. Olha lá, o main tem bloco. E a partir de agora, quando você definir suas funções também terão blocos. Olha ela aqui, ó. Tá? E o bloco é muito mais do que isso. É o que eu vou falar aqui agora, olha lá. De uma forma geral, um bloco de código, ou seja, aquele abre e fecha chaves, tá? Define um escopo de execução. O que isso significa? As variáveis criadas dentro de um bloco, de uma função,
vão ser válidas só dentro daquele bloco. Você vai definir um quadradinho, galera, quando você faz aquilo. Quando você abre e fecha chave no main, você definiu um escopo, um quadrado, onde tudo que está declarado dentro do main só existe dentro daquele escopo. Porque agora você vai ter outro escopo, que é o escopo da função que você criou. E na função que você criou também vai ter um quadradinho ali, que só existe ali dentro. Tá? Ok. Antes da gente vir para cá, vamos voltar para isso aqui. Ó. O que eu quero dizer com escopo? É exatamente isso. E prestem bem atenção e perguntem. Aproveitem. Ó, você tem um main. Dentro do main, eu vou lá e declaro um inteiro i. Declaro, por exemplo, um float. Tá tudo feio, né? Float f. E, por exemplo, um char c, que seja. Ok. E aí tem lá um monte de comando que eu vou usando aqui. E aí, de repente, eu vou lá e... tá, antes de eu sair definindo um monte de coisa, eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu já vou dar valores para essas variáveis aqui para auxiliar a gente. Ó. Então, vai ser... Você é igual a 7. Você é igual a 5.2. E você é igual a k. Pronto. E aí, outros comandos que eu vou dando aqui. E eu tenho invocação de uma função. Tá, deixa assim por enquanto. Fum. Deixa assim. Ó. Isso aqui, pessoal, é um escopo. Quando eu faço isso aqui, ó, abriu aqui, fechou aqui, eu estou definindo um escopo. Isso significa que essas variáveis que vocês estão enxergando aqui, ó, só existem dentro do main. Não existe em mais lugar nenhum. Tá? E aí, você usou aqui, você tem aqui uma determinada função fun. Então, ela é invocada, né? Então, eu vou ter aqui, vou deixar assim por enquanto, fun. Vou deixar assim por enquanto. Aqui dentro eu posso declarar um inteiro, por exemplo, um inteiro C. Posso declarar um float I. Posso declarar um char, por exemplo, F. Eu vou até dar valor já para esses caras. Você vai ser M. Você... Já vou dar um valor também para vocês aqui, ó. Você vai ser um inteiro 1. E você é um float 3.9. Pronto. Isso daqui é o escopo... Sai fora. Isso daqui é o escopo do fumo. Então, o que significa? Se aqui dentro, eventualmente, eu colocar print, F, o que vai aparecer? Mzão. Não vai aparecer 2.2. Se aqui dentro eu fizer print, por exemplo, o I, vai aparecer o quê? 7. Não vai aparecer 3.9. Ok? Então, escopos diferentes, embora eu tenha variáveis com o mesmo nome. Eu tenho o I, o F e o C do main, eu tenho o C, o I e o F do fun. Variáveis que têm o mesmo nome, mas que estão em escopos diferentes. Tá? Tudo bem? Eu vou entender. Ok. Legal. Mas vamos lá, que esses escopos, eles se conversam através do quê?
de invocação de função e de retorno de função. Veja que eu chamei o fun aqui, ó. Quando eu chamei o fun aqui, eu posso passar argumentos para a função fun. O main pode passar algumas informações para ela. Ele faz isso através de uma lista de argumentos, que é o que vem aqui, ó. Que é quando a gente definiu lá as funções. Deixa eu voltar aqui nesse slide. É o que vem aqui, ó, na lista de argumentos. Tá? Aqui, ó, tipo 1, parâmetro 1, tipo. Então eu coloco tipo, parâmetro, é sempre assim. E na invocação é onde eu passo, sempre na mesma ordem, tá, galera? Então aqui, por exemplo, ó, eu passei o i, vírgula, passei o f e passei o c. Lembrando que é a mesma coisa de você colocar ali print i, print f, print c. Ele não vai imprimir i, imprimir f ou imprimir c. Ele vai imprimir o quê? O conteúdo. Então, quando eu invoco a função e coloco ali, ó, i, f, c, o que eu estou passando lá para o fun não é a variável i, não é a variável f, é o quê? É o valor da variável i. Então, ele está passando para o 7, está passando para o 5.2, está passando para o k. Tá? E aí a função fun aqui, ela tem que receber essas três variáveis. Como que ela faz isso? Ela tem que declarar aqui as variáveis que vão receber aqueles valores. E, pessoal, no quadradinho do fun, quem manda é ele. Embora aqui se chame i, ele pode chamar do que ele quiser lá. Então ele vai falar, ó, o primeiro argumento, ele só tem que manter os tipos, o casamento dos tipos. O primeiro argumento que está indo é um inteiro. Ele vem aqui e fala, ah, então beleza, eu vou receber um inteiro que eu vou chamar, por exemplo, de VI. Ele chamou de VI, por quê? Porque ele quer, o escopo é dele. Eu vou receber um float que eu vou chamar de VF. E eu vou receber um char, vírgula char, que eu vou chamar de VC, por exemplo. Aí abriu aqui, abre chave, fecha a chave aqui, que é o escopo, né? Então aqui também, não deixa de ser, aqui também é chamado, também é conhecido como, isso aqui faz parte do escopo dele, faz parte do escopo do fun. Tá? Aqui a gente tem declaração de variáveis, e aqui a gente tem declaração de variáveis paramétricas. São as variáveis que ele recebe como argumento. Tá? Dentro do escopo do main, existem 3 variáveis alocadas. Dentro do escopo do fun, existem 6 variáveis alocadas. C, I, F, VI, VF e VC. Tá? No momento que o controle é passado, lembrem-se, executa isso, executa isso, executa isso, executa essas linhas aqui. De repente, pum, chamou a função fun. Quando chamou a função fun, o que acontece? O controle é passado para o fun. O controle é passado para o fun. E aí o que acontece? O conteúdo do i é passado para cá, então para cá ele recebe 7. O conteúdo do f é passado no segundo argumento, então ele recebe 5.2. O conteúdo do C é passado por VC, ele recebe o caractere K. Agora aqui dentro, se ele imprime F, é o F dele aqui, ó. Vamos supor que não existe variável F, ele chamou de XF aqui, ó. Se aqui dentro ele imprimir F, o que vai acontecer? Erro. Ele vai dizer o seguinte, a variável F não existe. A variável F não foi declarada. Tá? Então preste atenção nisso daí. Variáveis de escopos diferentes. A minha comunicação foi feita através do argumento aqui, ó. Só que lá dentro eu chamo do que eu quiser. Inclusive, se ele quiser chamar de I, de F, de C, pode também, não tem problema. Vai ter um I, vai ter um F, vai ter um C aqui, só que são escopos diferentes. Vamos supor, exemplo, ó, XC, tá? E aqui, ao invés dele chamar de VC, vamos supor que ele chamou de C mesmo. Olha lá, ó. A mesma coisa, do jeito que chama lá, vai chamar aqui. Tudo bem, aqui dentro agora ele pode colocar um print C, por exemplo.
Agora, mas eu vou mostrar um detalhe para vocês. Ó. Ele pode colocar print C. Quando ele der esse print C, o que vai aparecer na tela? K. Agora, vamos supor que ele veio aqui e fez o seguinte, ó. C é igual a N. Olha só, hein? Executou tudo aqui, chamou o fun. Quando chamou o fun, passou o 7, passou o 5.2, passou o K, e o K ele chamou de C, o mesmo nome que está lá. Ó. E aí eles foi executando linha por linha aqui, uma linha dele lá ele colocou C igual a N. Nesse momento aqui, o que ele fez? Ele trocou o conteúdo da variável C do escopo dele. Ele só, pessoal, a função ela só tem poder no escopo dela. Tá? Quando eu der um print C aqui, vai mostrar o que na tela? N. Se eu der um print C aqui, vai mostrar o que na tela? K. O fato de eu ter feito essa alteração aqui, ó, só altera dentro do escopo da função. Eu não consigo alterar o escopo do main. O escopo lá do outro lado. Isso não é possível. Ok? Tá entendido essa parte de passagem de parâmetro, nome dos parâmetros aqui? Posso ter os mesmos nomes, mas tudo em escopo diferente, é tudo coisa diferente. Tá tudo certo aí para vocês isso daí? Sim. Valeu. Supondo que não tivesse esses prints do fun, eu poderia fazer char c igual a fun. O Danilo, onde você quer colocar esse char c igual a fun? Dentro do main? Isso. É o que eu vou falar agora, é o próximo passo. Porque veja que eu determinei o escopo do main, determinei o escopo do fun, mostrei para vocês que eram coisas diferentes, embora tivessem com os mesmos nomes, mostrei a comunicação feita através da chamada, da invocação da função, agora vem o retorno. Vamos lá, que é a última parte que a gente vai ver agora. Uma outra forma de se comunicar aqui é a volta. A volta também tem uma comunicação, tá? O main veio aqui, executou tudo isso. Executou, invocou o fun. Quando ele invocou o fun, ele passou informações via lista de argumentos. Ele veio aqui, trabalhou tudo que ele queria trabalhar, declarou variáveis novas, mexeu nas variáveis que ele recebeu ali, fez tudo o que tinha que fazer. Quando ele termina a execução dele, ele pode retornar alguma coisa, caso ele seja uma função, caso fun seja uma função. Vamos supor que fun seja uma função do tipo int. Vamos supor isso, tá? E que eu declarei aqui um int r, ó, ponto e vírgula, certo? Aqui eu coloco r, ó, r é igual a fun. R igual a fun. Int, né? Vou até fazer r igual a fun vezes 10, ó. Ó, isso aqui é uma expressão, hein? Ó. Então ele executou tudo que tinha que executar aqui. Aí ele chamou fun, passando ifc vezes 10. O que vai acontecer? Na hora que chegar aqui a instrução, ele vai falar, opa, eu tenho que atribuir alguma coisa para R. Tá feio aqui, mas acho que vocês estão entendendo, né? Se eu apagar... Ah, legal, dá para apagar sem apagar o fundo. Pronto, agora sim. Ah, legal. Depois aqui no final eu dou um print R, por exemplo. Olha lá. Ele vai falar, ó, eu tenho que atribuir alguma coisa para o fun. Legal, vamos lá. Desculpa, para o R. Opa, vai ser o quê? O resultado disso vezes 10. Pô, mas eu não sei quanto que é isso. Invoca a função. Invoquei. Passei todas as variáveis para ele. Lá ele chamou do que ele queria. Fez tudo o que ele queria fazer. Vamos supor que aqui eu também declarei um R. São R's diferentes. Vamos lá. Aí aqui eu fiz assim, R é igual a... Vamos fazer assim, ó. Vou colocar xc igual a 10. Pronto. Vou colocar assim, ó.
XC vezes VI, olha que o VI ele recebeu lá, ó. Vezes VI. É só isso aí, vai. E return R. Vamos lá, olha aqui o que vai acontecer. Declarou aqui 7, o R, tudo, fez tudo o que tinha que fazer, chegou aqui, tinha que executar isso. Tinha que fazer a atribuição. Para isso, ele tem que resolver essa expressão. Ele sabe que tem que multiplicar por 10, mas ele não sabe quanto que é isso. Então, invoca o fun. Quando ele invocou o fun, recebeu tudo isso aqui, deu os nomes que tinha que dar, fez tudo isso aqui, executou esse print aqui, fez isso aqui também. Aí ele fez aqui, ó, R igual a XC. Quanto que é XC? É 10. Declarando o escopo dele, ó, 10. Vezes o VI, que foi uma variável paramétrica que ele recebeu, não modificou em momento nenhum, então ainda está com 7. Então, 10 vezes 7, 70. R tem 70 aqui. O que ele faz? Return R. Pum, voltou para cá. Volta para onde? Exatamente para onde chamou. Ele chamou por quê? Porque ele queria resolver essa atribuição. Para resolver essa atribuição, ele tem que resolver essa expressão aritmética. Para resolver essa expressão aritmética, ele precisou resolver essa função. Já resolveu e retornou. E no retorno, retornou o quê? O 70 foi para lá. Estou retornando 70 aí para você. Ele pegou esse 70 aqui, o que ele vai fazer com esse 70? Multiplicar por 10 e atribuir para o R. 700. Vai imprimir 700 aqui. Ó. Se eventualmente você não tiver isso aqui, dá para pagar, né? Se eventualmente você não tiver isso aqui, tranquilo. Ele vai pegar só os 70 que ele recebeu lá e atribuir para o R. R igual a 70, imprime 70. Ou você pode colocar até um print direto. Print fun IFC. Posso colocar assim também. Print. E aí, que valor que eu tenho que imprimir aqui? Você pode colocar uma expressão, né? Eu posso colocar uma variável, uma expressão, um literal, ou eu posso colocar a invocação de uma função. Fun passando I, passando F, passando C. O que vai acontecer? Ele vai para lá, faz tudo que tem que fazer, retorna os 70 para onde? Exatamente para cá. Porque ele vai chegar aqui e falar, tem que imprimir alguma coisa na tela. O quê? Tem que resolver esse fun antes. Resolve o fun. Resolveu, ele vai me retornar o valor 70. Opa, é 70, então imprime 70 na tela. Então, existem duas formas de você se comunicar, que é através da lista de argumentos, que vai por aqui, ó, pela chamada, e pelo retorno, que é o que a função retorna para quem invocou ela. Aqui você pode mandar quantos argumentos quiserem, quantos você quiser, só tem que tomar cuidado para seguir os tipos. Olha lá, se o primeiro é um int, eu recebo um int. O segundo é um float, recebe um float. O terceiro é um char, recebe um char. Os nomes tanto faz, você dá o nome que você quiser. Se você acha melhor dar o mesmo nome que está aqui, dá, não tem problema, só tem que lembrar que são variáveis de escopos diferentes. Se você quiser dar outro nome, dá outro nome, não tem problema. Mas segue aquela regra de boa prática, hein, pessoal? Dá nome que faça sentido. Se aqui está recebendo salário, recebendo desconto, recebendo não sei o que, um monte de coisa. E aí vem para cá calcular salário e você vai chamar de A, B, C. Aí pronto. Você não vai dar para entender essa função. Se olhar só para ela, um monte de cálculo lá usando ABC, eu não sei se está calculando salário, se está calculando área de triângulo, se está calculando o número do universo, sei lá. Tá? Mantém sempre aquela ideia de boa prática, de olhar para o nome das variáveis e fazer sentido do que está acontecendo ali. Ok? E aqui sempre retorna apenas um valor. Ok? É isso aí, né, Danilo? Acho que era isso aí que você estava perguntando. O que faltou aí fazer esse finalzinho. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? A minha intenção nessa aula nem era fazer tudo isso. Se bem que na lousa, quando é presencial, eu faço tudo isso aqui. Mas na primeira aula a gente foi desenvolvendo assim e acabou indo. E aí eu acabei eu acabei os 4 exercícios que eu coloquei, eu acabei não fazendo os 2 lá e os 2 com vocês também, acho que não vou fazer. Mas o importante é que fique bem claro esse fluxo de controle,
o controle saindo de uma função indo para outra. Junto com esse fluxo vai uma lista de argumentos. Essa lista de argumentos ele recebe do outro lado aqui e dá o nome que ele quiser. São coisas aqui que são disjuntas, um não influencia no outro. Embora eu receba argumentos aqui, eu recebo valor. Se eu alterar esses valores aqui, nunca vai alterar lá naquele escopo. Tá? Trabalho tudo que eu tenho que trabalhar aqui e retorno. Quando eu retorno, pessoal, isso aqui é opcional, tá? Você retorna o valor, veja que eu guardei no R. E depois usei o R para fazer qualquer coisa. Usei para fazer um cálculo, usei para imprimir. Ou senão você pode pegar o valor direto e imprimir. Ou você pode ignorar. Você pode não ter isso aqui, ó. Você vai chamar o FUN vai fazer tudo o que tem que fazer, retornou 70, mas você não guardou. Não sei. É como se tivesse sido um procedimento isso aí. Você ignorou o retorno dele. Não tem problema. É possível fazer também. Tá? É estranho, mas é possível. Tá? Muito bom. Muito bom. Aí a gente pode ver aqui agora, ó. Onde que a gente parou? Aqui, ó. Aqui. Tem aqui um pequeno código que lida com 4 funções, né? Além três funções além da main, que o main também é uma função. E aí vamos fazer um teste de mesa, porque agora ele vai ficar saltando entre todas essas funções para vocês perceberem como é que isso funciona, essa questão de controle, indo para lá, passando argumento, voltando com retorno. E vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Ok, eu vou fazer assim. Vou deixar aqui e vou voltar com isso aqui, ó, para a gente ir fazendo o teste aqui. Eu vou acabar tampando vocês aí. Qualquer coisa, eu não sei, faça um barulho aí, qualquer coisa, para eu enxergar vocês aí desse lado. Tá. Vamos ver como é que funciona. Ó. Teste, aí tem o main, declarou. Então eu tenho o main aqui, ó. No main, nossa, ficou feio esse main. Main. Lá no main, tem declarado o quê? Tem declarado um X e tem declarado um Y. Perceba que a entrada é feita via teclado. Eu vou colocar, deixa eu ver, eu vou colocar 3 aqui, 5 aqui, para a gente testar. Certo. E aí ele manda um print aqui na tela, tá? Deixa eu ver. Veja aqui na tela o que ele vai. Eu vou fazer a tela como se fosse aqui embaixo. Ele vai escrever, ó, x é igual a. Vai pegar o valor do x mesmo, 3. Vai concatenar com y igual. Vai pegar o valor do y e concatenar. 5. 5. E concatena com a palavra mistério, abre, fecha igual. Concatena com mistério, abre, fecha igual. Igual o quê? Invoca mistério. O que retornar do mistério, ele vai concatenar aqui, ó. Então, o mistério retorna alguma coisa. Tá lá, retorna inteiro. Beleza. Então, o que acontece aqui? Ele vai invocar mistério. Passando o quê? X e Y. Então, ele vai passar. Quando é assim, pessoal, quando vou fazer teste de mesa, para eu não me confundir muito, eu já coloco aqui, ó. Ao invés de colocar X e Y, eu coloco 3 e 5. Porque eu sei que ele não está passando a variável, ele está passando o valor. Tá? Eu estou fazendo um teste de mesa, então eu faço isso para não me confundir. E aqui eu tenho o quê? O escopo. Tá? O escopo do main. Ninguém tasca nele. E aí o que acontece? Ele invocou mistério. Então vamos ver como vai ficar esse mistério aí. Ó. Vou deixar só mist assim. Ó. Mist retorna o inteiro. Então ele vai retornar o inteiro em algum momento. Ó, o primeiro argumento ele está chamando de x, o segundo ele está chamando de y. Perceba que
Quando eu já faço assim, eu nem me interessa como é que chama lá. Ele vai receber aqui um. Tem que pôr o int, mas vocês já entenderam que eu não vou pôr, né? 3 e o y aqui é 5. Beleza. Então, esse é o escopo dele. Perceba que no escopo dele não declara nada. Ó. Ele só tem variável paramétrica mesmo. Então, eu vou definir o escopo dele aqui. Aqui, ó, tá vazio, não tem nada. Mas não se esqueça que essas variáveis aqui também fazem parte do... São as variáveis paramétricas, também faz parte. Tá? Ok. Então, eu não vou defini-las, mas eu vou deixar elas aqui porque elas vão fazer parte do nosso controle, né? Ela é usada, então eu vou colocar x igual a 3 e vou colocar y igual a 5. Ok. Aí ele começa, ó, while x maior que 0, 3 é maior que 0? Verdade. Então ele entra. Y recebe o quê? Mágica y. Então ele vai ele está atribuindo alguma coisa para o y, que vai vir dessa mágica. Então vou ter que invocar aqui, ó, um tal de mágica. Passando o quê? O y, o 5. Então, recebeu o que aqui? Eu vou colocar y. Não, é melhor, ao invés de fazer, deixa eu olhar para o mágica. Ó, ele está chamando de x. Então, beleza, vou chamar de x aqui também. Ó. X veio o quê? Veio 5. Olha o escopo dele aqui. Aliás, aqui eu não abri, né? Vamos abrir para ficar bonitinho o escopo. Abri o escopo dele. Veja que ele não faz nada. Na verdade, ele pega aquele valor, faz uma expressão aritmética e retorna. Pode fazer, não tem problema. Então, aqui dentro do escopo dele, a única coisa que ele vai fazer é pegar o valor que ele recebeu, que é 5, somar 1 e retorna para quem chamou. Quando ele retorna para quem chamou, tá aqui, ó, somou 1 e retornou para quem chamou. Foi aqui, ó. Retornou o valor 6. Esse valor 6 é atribuído para o y. Então, beleza, atribuiu para o y. Próxima instrução. Uma atribuição do que? X recebe ilusão x. Então, tem que chamar agora essa função chamada ilusão. Ela recebe um tal de x lá também. Quem ele está passando? É o x também. X aqui está valendo o quê? 3. Então, vai vir 3 para cá. Ó. Veio 3. De novo, aqui eu tenho o quê? Um outro escopo. Todos os escopos independentes, mas um vai se comunicando com o outro através dos argumentos. Mas cada um no seu quadrado. Então, x igual a 3. O que essa ilusão faz? Ó? Recebeu o x, que é igual a 3 ali. Ó, diminui 1 e já retorna. Então, ele diminui 1 aqui. Ó. Na verdade, teve uma chamada aqui. Deixa eu lembrar que o controle está aqui. Diminui, vai para 2. Terminou, retorna. Retorna para quem? Exatamente quando chamou. Foi aonde? Aqui, ó. Então, na atribuição. Retornou 2, atribui isso para o x. Então, x passa a ser 2. Ok. Terminou, volta aqui e verifica a condição. X é maior que 0? 2 é maior que 0? Verdade. Então, entra de novo. Y recebe mágica y. Então, chamo mágica passando quem? 6. Então, agora está recebendo o quê? 6. Foi feita a chamada para cá. 6. Você tem agora 6 aqui. O que você faz? Soma 1 e retorna. Então, vai para 7 e retorna para lá. Para quem? Para exatamente onde chamou. Na atribuição do y. O que foi retornado? 7. Então, 7 vem para cá. Terminou essa expressão. Vem para cá. A atribuição também invoca o ilusão passando x. Então, chama ilusão passando quem? 2. Então, agora aqui não é mais isso aqui. É 2. Então, x recebe 2 e já tem um 2 lá. Vou deixar. O que ele faz dentro do ilusão? Diminui 1. Diminui 1 e retorna.
Pum, retornou para cá. Exatamente aonde foi invocado. Retornou isso aqui o quê? 1. Atribui para o x. 1. Terminou. Volta e verifica a condição. X maior que 0? 1 é maior que 0? Verdade. Então entra de novo. Invoca o mágica passando y. Invoca mágica, tá aqui o mágica passando 7. 7. 7, já tá aí. O que ele faz? Soma 1. 8. 8 mais 1. 9. Não, na verdade, já fiz mais um, tá 8, né? 8. Você recebeu 7, mais 1, 8. Retorna. Retornou para onde? Exatamente aqui para onde chamou. Recebe 8. Acabou. Próxima instrução. Atribuição. Tem que invocar a ilusão. Passando quem? X. Tá aqui o X, 1. Chamou. Passei 1. Então, X está valendo 1. O que ele faz? X menos 1. X menos 1, 0. 0, terminou, não tem mais nada para fazer, retorna para onde chamou. Foi exatamente aqui, na atribuição. Atribui 0. 0 é maior do que 0? Falso. Sai do while, retorna y. Para onde? Para quem chamou mistério. Quem chamou mistério? O main lá, ó. Então, esse 8 aqui é o valor de retorno. Return é o y. 8. Voltou para quem? Para o main. Exatamente quando ele chamou. Mistério. E onde que isso aqui estava entrando? Na concatenação aqui, ó. 8. Então isso aqui é o que vai ser impresso na tela. Nesse momento aqui, ó, esse escopo deixa de existir, esse escopo deixa de existir, esse escopo deixa de existir. Não existe mais nada disso aqui. Tudo isso aqui já foi devolvido para o SO. Agora está acontecendo isso aqui. Acabou, imprimiu na tela, já era. Deixa eu ver. Desculpa, Vitor. A função pode armazenar fora. Como é que é? A função pode ser armazenada fora do código principal? O que você chama de código principal? O código que é o fonte? Ah, tá. É o fonte, então, né? Você quer que ela fique fora de um fonte. Sim, aí você teria que importar o pacote onde está essa função. É o que a gente faz, por exemplo, com o scanner. Né? Quando eu tenho que falar scan.nextInt, isso está dentro do scanner que eu importei através do pacote lá. Aí no caso do Java, você teria que fazer o quê? Você ia criar uma pastinha, dentro daquela pastinha você ia definir uma classe lá dentro, e naquela classe ia ter a função. Aí dentro do seu código você ia colocar lá import, nome da pastinha, ponto, nome da classe. Aí você teria acesso a tudo que está dentro daquela classe lá que você criou. Lembrando que essa classe que você criou tem que estar compilada. Você tem que ter dado um Java C nela e tá o ponto .class lá, dentro daquela pastinha que você importou. Tá? Ok. Bom, vamos fazer isso aqui. Bom, vou copiar, vai dar aquele trabalho todo, mas vamos que vamos. Esse aí eu acho que vale a pena, que é grande. É aqui, né? É aqui? É. Certo. Vou criar aqui dentro de exemplos ainda. Vou chamar de... sei lá. Vou chamar de mistério. É o nome que estava. Tome
que mudar o nome de teste para mistério. Nossa, que chato. Dá vontade de programar. Eu estou fazendo aqui, mas eu vou dar, depois que eu finalizar aqui essa organização, ó, tá tudo errado aí essas aspas, ó. Depois que eu terminar essa organização, eu vou parar e dar uma analisadinha, porque embora não tenha programado do zero isso aqui, é a primeira vez que vocês veem um código com funções, né, dentro dele. E não vai dar para a gente fazer os exemplos, mas amanhã a gente vai fazer todos eles, né? Quem quiser pode desenvolver aí até amanhã, caso deseje. Ok. Ok. Tá tudo errado aqui. Tenta compilar ali que dá erro. Ele fala que ele não reconhece isso. Pronto. Agora deu. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o primeiro código que a gente vê que tem funções. Então aqui, o import normal que vocês já viram, o public class, não pode chamar teste aqui, né? Aqui tem que chamar mistério, que é o mesmo nome do fonte. Aí o main. Main já velho conhecido de vocês. Aqui o main. Declarei as variáveis, o scanner, fiz a leitura das duas variáveis e o system na tela. System out.println, vai imprimir o x, vai imprimir o y, vai imprimir mistério e o resultado de invocar aqui a chamada da função. E cadê essa função? Está aqui, ó. Ó, public static int mistério. Recebe 2 inteiros. Ele foi o mesmo nome, não tem problema, escopo diferente. Tanto que aqui dentro eu modifico x e y, ó, vocês viram lá, e no entanto o que aparece impresso aqui é o que foi dado aqui, ó. Vocês verem que o escopo não foi alterado lá, né? Dentro do escopo do main. No mistério não declara nada, só tem variável paramétrica, um laço de repetição, invocando aqui sempre mágica e ilusão. E as duas funçõezinhas aqui, ó, public static int, mágica, recebe o inteiro. Só vai fazer ali somar 1 e retornar. Perceba que ele soma 1 no x que ele recebeu aqui, então ele faz isso só no escopo dele. Depois ele retorna. Quando ele retorna, o retorno vai modificar o y. Está modificando esse y aqui. Que foi recebido como argumento, mas modifica só o desse escopo, não modifica o do main. Que na hora que exibiu aqui, vai exibir o mesmo. Vai exibir o... Qual foi o exemplo que a gente usou? 3 e 5? 3 e 5. Vai continuar com 5 isso daí. Tá? A mesma coisa o x. Passa o x como argumento. Vem aqui por ilusão. Ele recebe, chamou de x também, ele chama do que ele quiser. Diminui 1, mas perceba que ele está mexendo no x do escopo dele. Ele retorna. Quando retorna para cá, também altera o x desse escopo, mas foi porque ele quis. Ó. Não foi isso aqui que alterou. Ele alterou o escopo dele e retornou o valor. Falou, beleza, o mesmo x que você passou aí para mim, ó, eu estou tirando um dele. Retornou. Quando ele retornou para cá, o x ainda estava lá intacto. Mas como eu fiz a atribuição, ele acabou alterando. Tá? Legal. Mas altera só dentro do mistério, não altera no escopo do main. Vamos testar para ver se o teste de mesa que a gente fez aqui deu certo. 3, 5 e mistério igual a 8. 3, 5. Vamos testar? Já estava.
Mistério. Foi. Java. Mistério. Tá esperando a entrada. X igual a 3, Y igual a 5. Foi isso, né? X igual a 3, Y5 e mistério 8. Do jeitinho que a gente fez aqui. Tá aqui. Beleza? Então, detalhei aqui, embora a gente não tenha desenvolvido, né? Mas não vai ser por falta de oportunidade. Porque é exatamente o que vem aqui agora. Cadê? Cadê? Tá aqui. Olha lá. Agora é a parte que vem os exercícios. Tá? Já é 23h05, embora tenha começado às 15, eu já vou finalizar, só vou falar rapidamente. Tá? Eu já coloquei todos eles lá no juiz, números, o quadrado da metade, números amigos e o conta digipares. A ideia é eu fazê-los com vocês na aula, embora aqui está dizendo que eles são de casa. Mas só esse aqui que eu ia fazer mesmo, mas ia dar tempo de fazer pelo menos 2 em cada turma. Tá? A ideia era essa. Mas amanhã a gente tem aqui o conteúdo previsto aqui, é passagem de parâmetro por valor e referência. Pessoal, isso daqui, ó, eu vou decidir, vou ficar pensando até amanhã como é que eu vou fazer isso, tá? Porque passagem de parâmetro por valor e referência em Java, eu vou ter que usar alguns artifícios de orientação a objetos, que não é foco da disciplina, tá? Mas o único jeito de mostrar isso em Java é através de usos de objetos, tá? Então, pode ser que eu acabe mostrando para vocês em C, tá? Eu vou decidir se eu vou fazer, se eu vou mostrar em C, se eu vou mostrar em Java, como é que eu vou fazer, tá? Mas não sei como é que eu vou fazer, eu vou pensar isso daí. De qualquer forma, eu não quero privar vocês desse conteúdo, tá? Tem muita disciplina que acabam privando vocês desse conteúdo por conta do Java, tá? Porque dá uma complicada boa ali na parte de objetos. No entanto, nenhum exercício que eu passo para vocês vai ser necessário, tá? E se vocês chegarem à conclusão que é necessário, não use função nesse caso. Né? É ruim, mas enfim. Mas que eu me lembre, nenhum vai ser necessário o uso de passagem de parâmetros por referência. Mas esse conteúdo, então, eu passo para vocês amanhã e eu vou começar resolvendo pelo menos 2 exercícios. Resolvo 2 exercícios desse da aula de hoje e depois a gente passa para esse conteúdo. Eu acredito que vai caber na aula. Se não couber também não tem problema, porque na aula de quinta está previsto atividade. Então, na verdade, na aula de quinta eu vou resolver exercícios até a hora que inicia a atividade, eu já inicio a atividade, já deixo lá com vocês. Tá? Então é isso. Bom, pessoal, por hoje o conteúdo é esse. A ideia era desenvolver os algoritmos, os problemas, mas eu preferi esmiuçar bem essa parte da passagem. E percebam que eu fiz de forma picada, né? Falei primeiro do controle, para vocês entenderem que tem a troca de controle. Depois que tem troca de informação indo, o argumento indo. Depois tem a troca também na volta, através do retorno, né? Então foi bem picadinho para ficar bem claro. Porque, embora não seja um conteúdo, não vai acrescentar muito nos algoritmos que vocês já fizeram, mas é uma questão bem complicada, né? Então, e a ideia é muito importante, porque é o que eu falei, é você começar a fragmentar seu algoritmo para facilitar reuso, manutenção e tudo mais, tá? Então, a ideia foi essa. E a gente tem tempo suficiente para conseguir fazer tranquilamente esses 2 exercícios amanhã. Ok? Alguma dúvida final aí? Ou tá tudo ok? Deixa eu... Ok, professor, obrigado. Tranquilo, Roberto. Tá, legal então. Então eu aguardo vocês amanhã. Deixa eu finalizar a gravação. Acho que tá tudo ok. A gravação vem para mim, né? Vamos ver. Ok, vem para mim.
Então, daqui a pouco eu já